Você sabia que os gigantes realmente existiram na Terra e que a Bíblia fala sobre eles de maneira clara e impressionante? Mas aqui está algo que ninguém te conta. Esses gigantes não são apenas lendas ou parte da história antiga. Existe um segredo obscuro sobre os Néfilim, e a verdade pode mudar tudo o que você pensa saber sobre o passado e até sobre o futuro. Neste vídeo, vamos revelar as evidências mais surpreendentes sobre os gigantes mencionados na Bíblia, quem eram, de onde vieram e por que eles ainda podem ser mais relevantes do que você imagina. Mergulharemos em conspirações ocultas, mistérios ancestrais e até no que tudo isso pode significar para os últimos dias. Mas aqui está o desafio. Fique até o final para descobrir uma conexão inesperada entre os gigantes da antiguidade e o nosso tempo. Essa revelação é tão impactante que você nunca mais verá a Bíblia da mesma maneira. Seres enigmáticos conhecidos como os Néfilim aparecem em um dos trechos mais misteriosos das Escrituras. Mas antes de entendermos quem eram, vamos direto à fonte, Gênesis 6:4, que diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Esse único versículo já nos leva a algumas perguntas intrigantes. Quem eram esses filhos de Deus? Por que os gigantes foram descritos como homens poderosos e famosos? O termo Néfilim, que pode ser traduzido como caídos ou os que foram lançados, carrega um significado muito mais profundo do que parece. Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres que desafiaram a ordem divina e que, ao se unirem com as mulheres humanas, deram origem a uma linhagem única e aterrorizante. Mas seriam esses gigantes apenas uma metáfora ou realmente caminharam sobre a terra, alterando o destino da humanidade? Agora, imagine um mundo tomado pela corrupção. Gênesis 6:5 revela que a maldade da humanidade era grande sobre a terra e que todos os pensamentos do coração do homem eram continuamente voltados para o mal. Mas não foi apenas a humanidade que se desviou. A presença dos Néfilim intensificou essa corrupção, tornando-se um símbolo de uma criação distorcida. Mas o que aconteceu com esses gigantes quando veio o dilúvio? Será que foram todos destruídos ou sua influência persistiu e reapareceu em tempos posteriores? O próprio versículo de Gênesis nos dá uma pista intrigante. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso. Esse mistério é exatamente o que exploraremos na próxima parte. A presença dos gigantes antes e depois do grande juízo divino. Afinal, o que realmente aconteceu com os Néfilim? O dilúvio marcou um ponto de destruição e renascimento, mas será que apagou todos os vestígios dos gigantes mencionados na Bíblia? Gênesis 7:23 declara: e foi exterminado todo ser vivo que havia sobre a face da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Isso sugere que os Néfilim, os gigantes que um dia caminharam sobre a terra, deveriam ter sido completamente erradicados. No entanto, há um grande mistério nessa narrativa. Se eles foram destruídos, como podemos explicar a reaparição de gigantes tempos depois? O livro de Números 13 e 33 descreve o relato dos espias que foram enviados à Terra Prometida e viram gigantes, dizendo: lá também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos para eles. Se os Néfilim foram eliminados pelo dilúvio, como poderiam ter retornado? Teria ocorrido um novo evento que possibilitou sua volta? Na próxima parte, vamos investigar como os gigantes sobreviveram ao julgamento divino e qual foi o impacto deles na história bíblica e no mundo moderno.
Os gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos antigos Nefilim, e aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. Mas afinal, de onde vieram esses gigantes depois do dilúvio? Uma teoria fascinante sugere uma possível linhagem de gigantes conectada aos descendentes de Cam, filho de Noé. Essa hipótese levanta a ideia de que a corrupção que marcou o mundo antes do dilúvio pode ter ressurgido através de determinados povos. Mas a história não termina aí. Deuteronômio 2:10-11 menciona os Emins e os Refaíns, tribos de gigantes que habitavam a região de Canaã, descritos como grandes e altos, como os Anaquins. Isso nos leva a uma questão crucial. O juízo do dilúvio foi apenas sobre carne e sangue, ou havia algo mais profundo, algo espiritual, que permitiu o retorno da semente dos Nefilim à terra? As Escrituras deixam claro que esses gigantes representavam um desafio constante para o povo de Deus. Mas quem eram essas tribos e como se espalharam pelo mundo antigo? À medida que Israel se aproximava da terra prometida, encontrou um obstáculo inesperado: tribos inteiras de gigantes espalhadas pelo território. Em Josué 11:21-22, lemos que Josué exterminou os Anaquins das montanhas de Hebron, Debir, Anabe e de todas as regiões montanhosas de Judá e Israel. Ele os destruiu completamente junto com suas cidades. Mas quem eram esses Anaquins e por que eram tão temidos? Esses gigantes não eram um povo comum. Deuteronômio 2:20-21 menciona os Emins, os Zamzumins e os Refaíns, descritos como grandes, numerosos e poderosos. A Bíblia os apresenta como remanescentes de uma linhagem peculiar, que se opôs diretamente aos planos de Deus para o estabelecimento de Israel. Suas características físicas impressionantes e sua presença imponente transformaram a terra prometida em um verdadeiro campo de batalha, tanto físico quanto espiritual. Além disso, a localização geográfica dessas tribos é reveladora. Elas ocupavam regiões estratégicas como Bazã, Canaã e diversas áreas montanhosas, reforçando a ideia de que seus territórios eram fortemente fortificados. Números 13:28 destaca o relato dos espias, descrevendo cidades imensas e muralhadas, habitadas por povos que pareciam invencíveis. Esses relatos não apenas enfatizam o tamanho e a força dos gigantes, mas também o temor que inspiravam, até mesmo nos guerreiros mais experientes. No entanto, essas batalhas não eram apenas conflitos militares. Cada confronto contra essas tribos gigantes representava uma luta espiritual, uma declaração de que Deus era o verdadeiro Senhor da terra. Mas houve um rei, um gigante entre gigantes, que se tornou o maior símbolo dessa resistência. De todos os gigantes mencionados na Bíblia, poucos são tão enigmáticos quanto Og, rei de Bazã. Em Deuteronômio 3:11, encontramos um detalhe fascinante sobre ele. Porque somente Og, rei de Bazã, restava dos remanescentes dos gigantes. O seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá dos filhos de Amon? 9 côvados tem o seu comprimento, e 4 côvados a sua largura, segundo o côvado de um homem. Em medidas modernas, isso equivale a aproximadamente 4 metros de comprimento por 1,8 metro de largura. Um homem que precisava de uma cama dessas dimensões estava longe de ser comum. Og não era apenas um gigante em estatura, mas também em influência. Ele governava Bazã, uma terra fértil e estrategicamente localizada, parte da herança prometida a Israel. Seu domínio representava um obstáculo direto ao cumprimento do plano de Deus. Em Josué 12:4-6, lemos que Og, rei de Bazã, remanescente dos gigantes, foi derrotado em batalha e seu território foi entregue ao povo de Israel. Sua queda não foi apenas uma vitória militar.
mas o triunfo do pacto divino sobre um linhagem que desafiava os propósitos de Deus. Mas a história dos gigantes não termina aqui. Por que a Bíblia dedica tanta atenção a este rei? Og não representa apenas a persistência dos gigantes após o dilúvio, mas também a resistência espiritual que o povo de Deus enfrentou ao longo de sua jornada. Sua figura serve como um exemplo vívido de que esses gigantes não eram meros seres físicos. Os inimigos de Israel simbolizavam uma oposição direta ao plano divino. No entanto, a história dos gigantes não termina com Og. Eles continuam a aparecer em momentos cruciais da narrativa bíblica. Entre todas as histórias que envolvem gigantes, nenhuma é tão icônica quanto a batalha entre Davi e Golias. Se analisarmos essa batalha com mais profundidade, vejamos o que diz 1 Samuel 17:4. Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale a aproximadamente 3 metros de altura. Um verdadeiro colosso que semeou terror nos exércitos de Israel. Mas Golias não estava sozinho em sua linhagem. Segundo Samuel 21:16 a 22, relata a história de seus irmãos, outros gigantes que mais tarde confrontaram Israel. Esses homens, descendentes dos Nefilim, continuaram desafiando o povo de Deus mesmo após a queda de Golias. Entre eles é mencionado um gigante que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Um detalhe que reforça o quão singulares e temidos eram esses gigantes. Entretanto, o confronto entre Davi e Golias vai além de uma simples batalha física. Davi, um jovem pastor sem experiência militar, derrotou o gigante armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas. Sua vitória foi uma prova de que a força humana não pode se comparar ao poder de Deus quando sua vontade está em ação. Essa batalha simboliza a derrota da oposição, tanto física quanto espiritual, ao plano divino. Mas isso nos leva a uma questão crucial. Por que os gigantes continuaram a surgir? Qual o significado desse conflito constante entre Israel e os descendentes dos Nefilim? Gigantes nas lendas do mundo. A ideia de gigantes não é exclusiva da Bíblia. Em diversas culturas ao redor do mundo, encontramos relatos sobre seres colossais que moldaram o passado da humanidade. Na mitologia grega, os titãs foram descritos como gigantes que desafiaram os deuses do Olimpo. Nas sagas nórdicas, os Jotnar, seres colossais, habitavam os confins do mundo e lutaram contra os deuses de Asgard. Entre os povos indígenas das Américas, há relatos de gigantes que vagavam pela terra nos tempos antigos. Essas lendas globais nos levam a uma pergunta fascinante. Será que esses relatos são ecos de uma verdade maior? Evidências arqueológicas, mito ou realidade? A arqueologia, por sua vez, fornece pistas intrigantes. Em diversas partes do mundo, surgiram descobertas de ossos incomuns e estruturas megalíticas que desafiam as explicações convencionais. Locais como Stonehenge, as pirâmides do Egito e as ruínas de Baalbek foram associados a teorias envolvendo gigantes devido ao imenso tamanho e peso das pedras utilizadas em sua construção. Quem poderia ter erguido essas estruturas? Será que esses titãs bíblicos tiveram algum papel nisso? Ainda mais intrigantes são os relatos sobre supostos esqueletos gigantes encontrados em várias partes do mundo. Embora muitos desses relatos tenham sido contestados ou desacreditados, eles continuam a alimentar a curiosidade de estudiosos e pesquisadores. Seriam esses os ossos dos antigos Nefilim ou de seus descendentes? Ou tudo não passa de fraudes e más interpretações? A Bíblia sugere que os gigantes eram reais, mas o verdadeiro alcance de sua história ainda permanece um mistério. E isso nos leva a uma última pergunta crucial. O que realmente aconteceu com esses seres?
Como as batalhas descritas nas Escrituras contribuíram para o seu desaparecimento. Os gigantes da Bíblia, aqueles que um dia caminharam entre os homens e desafiaram o plano de Deus, parecem ter desaparecido da história de forma misteriosa. Mas como isso aconteceu? Em Josué 11, 21 a 22, lemos: Naquele tempo, veio Josué e destruiu os anaqueus das montanhas, de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu com suas cidades. Nenhum dos anaqueus ficou na terra dos filhos de Israel, somente restaram em Gaza, em Gate e em Asdod. Esse trecho revela que Israel foi um instrumento de Deus para erradicar esses povos, que de alguma forma estavam ligados à corrupção e à rebelião espiritual. No entanto, mesmo após a conquista de Canaã, alguns remanescentes ainda permaneceram. Enfrentamentos posteriores, como a batalha entre Davi e Golias, mostram que os gigantes continuaram surgindo na história de Israel. Ainda assim, com o passar do tempo, os relatos bíblicos sobre gigantes tornam-se mais escassos, sugerindo que foram gradualmente eliminados em combate ou absorvidos por outras populações. O que restou foram apenas lendas, memórias e talvez algumas evidências arqueológicas. Por que Deus ordenou a destruição desses seres? A Bíblia deixa claro que a presença dos gigantes representava uma ameaça ao plano redentor de Deus e ao estabelecimento de Israel como seu povo escolhido. Esses seres não eram apenas inimigos físicos, mas simbolizavam a resistência ao governo divino. Sua extinção pode ser vista como parte de um propósito maior: purificar a terra para que o povo de Deus pudesse prosperar. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Esses povos foram completamente erradicados? Ou poderiam existir vestígios de sua presença nos tempos modernos? Os gigantes da Bíblia realmente desapareceram? Alguns acreditam que sua história ainda está viva, oculta em lendas, teorias da conspiração e descobertas misteriosas. Embora as Escrituras não mencionem explicitamente sua sobrevivência, além das batalhas descritas, há quem afirme que rastros dos Nefilim e seus descendentes ainda podem ser encontrados. Teorias da conspiração e possíveis sobreviventes. Alguns afirmam que os gigantes poderiam ainda existir, escondidos em regiões remotas, como montanhas inexploradas, florestas densas ou cavernas profundas. Há relatos modernos sobre avistamentos de seres colossais, supostamente documentados, mas sempre cercados de controvérsia. Outros especulam que o DNA dos gigantes pode ter sido preservado, estando presente em algumas populações conhecidas por sua altura excepcional. Sobrevivem nos mitos e tradições. Outra linha de pensamento sugere que a memória dos gigantes sobrevive nas lendas e tradições culturais. Os titãs da mitologia grega ou os Jotnar da tradição nórdica poderiam ser ecos dos Nefilim. Seriam essas histórias versões distorcidas de uma realidade ancestral que foi transmitida ao longo das gerações? Além disso, as estruturas megalíticas, como Baalbek ou Göbekli Tepe, continuam gerando especulações. Seriam essas construções impossíveis o legado dos gigantes? Será que esses seres colossais tiveram um papel na construção dessas maravilhas antigas? Mais do que simples especulação, essas questões nos levam a uma profunda reflexão teológica. Os gigantes podem retornar nos últimos tempos? Os gigantes, sejam reais ou simbólicos, sempre representaram oposição ao plano de Deus. Mas isso nos leva a um questionamento ainda mais intrigante. Eles poderiam existir de outra forma, resistindo ao reino de Deus? A Bíblia adverte sobre os últimos dias e uma possível repetição dos eventos que marcaram a história humana. Em Mateus 24, 37, Jesus disse: Mas como foi nos dias de Noé, assim será também
a vinda do Filho do Homem. Essa declaração nos convida a olhar para como era o mundo antes do dilúvio, um tempo em que, segundo Gênesis 6:4, os Nefilim habitavam a terra. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disso. A frase "e também depois disso" gerou um intenso debate. Será que os eventos sobrenaturais que deram origem aos gigantes poderiam se repetir nos últimos tempos? A conexão entre os Nefilim e os anjos caídos poderia indicar um retorno dessas entidades de outra forma? Será que nos dias finais veremos o ressurgimento dessas criaturas que um dia desafiaram o plano divino? O destino final dos gigantes da Bíblia continua um mistério. Eles foram apenas uma raça extinta ou uma manifestação de algo mais profundo que ainda persiste no mundo espiritual? As Escrituras sugerem que a batalha entre as forças de Deus e a oposição espiritual ainda não terminou. Se os gigantes simbolizavam rebelião contra Deus, então sua essência pode continuar presente nos dias de hoje, manifestando-se de formas diferentes. Será que esses antigos adversários terão algum papel nos eventos que antecedem o retorno de Cristo? As respostas para essas perguntas podem estar ocultas nas profecias bíblicas e nos acontecimentos que ainda estão por vir. Ecos da antiga corrupção? Alguns intérpretes acreditam que a influência dos anjos caídos mencionados em Judas 1:6, aqueles que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada, ainda pode se manifestar sutilmente através da corrupção e do engano. No mundo moderno, os avanços na ciência e tecnologia, especialmente na manipulação genética, levaram muitos a especular sobre a possibilidade de recriar algo semelhante aos Nefilim. Será que a humanidade, em sua busca incessante por conhecimento e poder, pode estar abrindo a porta para a repetição de erros antigos, os gigantes como símbolo de resistência ao reino de Deus? Outra perspectiva sugere que os gigantes não eram apenas seres físicos, mas também representavam uma resistência espiritual ao governo divino, uma resistência que se intensifica à medida que nos aproximamos da volta de Cristo. Essa oposição pode se manifestar de diferentes formas, mas sempre com um objetivo claro: desviar a humanidade do plano de Deus. Física, espiritual ou simbolicamente, os gigantes continuam desafiando a fé e a obediência ao Criador. O retorno dos gigantes? O tema do retorno dos gigantes desperta tanto medo quanto curiosidade. Estamos preparados para enfrentar desafios semelhantes aos dias de Noé? Os gigantes da Bíblia não são apenas figuras misteriosas do passado. Eles representam algo muito maior. Uma batalha constante entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a rebelião. Agora que você aprendeu sobre os Nefilim, os Anaqueus, Golias e suas conexões com o fim dos tempos, é momento de refletir. O que essas histórias revelam sobre a nossa própria jornada espiritual? Vivemos, como nos dias de Noé, enfrentando gigantes simbólicos que tentam nos afastar de Deus? Quero que você pense, quais são os gigantes em sua vida hoje? Existem desafios, dúvidas ou medos que parecem impossíveis de vencer. A Bíblia nos ensina que com Deus, até o menor entre nós pode vencer os maiores obstáculos, assim como Davi derrotou Golias. Mas essa vitória só é possível se entregarmos tudo ao Senhor. Agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre os mistérios da Bíblia e fortalecendo sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e juntos vamos explorar ainda mais os incríveis segredos que as Escrituras têm para revelar.